Desde já, saúdo a todos os irmãos que nos acompanham neste estudo bíblico e um forte abraço a todos. Sei que são muitos e espalhados pelos mais diversos países. Vamos então meditar na Palavra de Deus e vamos ler o capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, que diz assim a Palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desvendo-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando alguns fizeram naufrágio na fé, e entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos desde já ouvir o nosso irmão Alberto e desde já um abraço. Graças a Deus por sua palavra e por essa reunião de comunhão, intercessão, estudo bíblico das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que mais se destaca nesta passagem, do verso 12 até o verso 16, é que o apóstolo Paulo ele insiste em sempre relembrar o seu passado, a vida do seu pecado, e sempre trazer no presente. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldades em lembrar do que aconteceu ontem, o que almoçou no dia de hoje, mas tem outras pessoas que há coisas que querem apagar de vez da sua mente. Muitos até preferem escrever coisas interessantes de sua vida num epitáfio, na sua lápide, num cemitério, para se perpetuar. O que você escreveria? Eu não tenho ideia. Mas Paulo, ele constantemente lembrava do seu pecado e o trazia à tona cada vez mais para estimular, para ensinar, para demonstrar o poder de Deus. Na verdade, ele coloca que ele era um dos principais pecadores.
não foi assim tão principal pecador, mas, na verdade, ele não podia esquecer da vida que ele levava como um homem religioso, violento, arrogante, sádico, cruel, perseguidor da igreja. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Já dizia um técnico de futebol aqui no Brasil. Muitas pessoas têm medo de perder aquilo que tem de mais de valor na sua vida material, sentimental. Aquilo que lhe prende, lhe dá um gosto, lhe dá um prazer e deixa de ganhar. Aquilo que Deus tem preparado de melhor para a sua vida. Muitos na igreja estão apenas sentados e apreciando, como aqueles na época de Jesus, que sentavam para ouvir um bonito sermão, ou ver uma manifestação do poder, do milagre de Jesus. O que precisa a igreja de hoje, cada vez mais, através das Escrituras, levar o povo ao arrependimento, a sentir o peso do pecado, a lamentar o quanto ofendeu ao Criador. Vamos ver algumas lembranças que o apóstolo Paulo traz à sua memória. A lembrança do seu pecado era uma forma segura, cada vez mais, de separá-lo do orgulho. Sim, quando saímos de uma vida perversa, de uma vida de vício, de uma vida miserável, sem luz, nas trevas, talvez a soberba pode bater a porta e você se achar o privilegiado, o eleito. Paulo ele sempre lembrava isso, para separá-lo do orgulho. Ele que era um religioso forte nesse sentido. Há a história de um grande pregador do final do século XVIII, John Newton. John Newton era um pregador anglicano e ele compôs o seu próprio epitáfio e dizia assim na sua tumba: aqui jaz John Newton, pastor, porém, tempos atrás, infiel e libertino, mercador de escravo, que pela misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, fui preservado, restaurado e perdoado, e nomeado para pregar a fé que por muito tempo combati e tentei destruir. Esse era o testemunho de John Newton, que também não conseguia esquecer a sua vida perversa, a sua vida de pecado, a sua vida sem Deus, que o levou a cometer atrocidades. A lembrança do seu pecado, assim como Paulo também, Paulo fala que a forma mais segura para manter viva a gratidão e lembrar de onde o Senhor nos tirou e de onde o Senhor nos livrou também. Lembrar que o nosso pecado era uma ofensa terrível contra Deus. Lembrar aquilo que fomos perdoados em Cristo Jesus. Essa lembrança deve avivar a chama do amor, da gratidão em nossos corações, a cada dia, a cada manhã, pois nós estamos agora andando na luz. A lembrança do seu pecado o levava constantemente a se esforçar cada vez mais, a ser determinado a ser um bom cristão, a viver a vida de fé. Sim, claro, ninguém vai conseguir comprar o favor de Deus, ninguém vai obter por obras a graça do Senhor Jesus, mas nós devemos nos esforçar cada vez mais para demonstrar a nossa gratidão, para demonstrar como nós somos gratos por tão grande salvação. E que a salvação em Cristo Jesus, que subiu naquela cruz no meu lugar, não foi em vão. E vamos reconhecer que este perdão é eterno. Quando lembramos que o Senhor Jesus veio porque nos amou, isso deve nos estimular cada vez mais à gratidão, ao amor e principalmente ao serviço. A lembrança também de seu pecado servia para estimular outros. Veja que o texto aqui fala que ele era o principal dos pecadores, no verso 15. E esta palavra, no original, quer dizer um modelo, quer dizer um rascunho, quer dizer que Paulo ele servia como um exemplo
aquilo que Cristo o alcançou e o libertou e os resgatou do pior dos pecados pode ser obtido por qualquer um que confessar ao Senhor Jesus, que depender do Senhor Jesus, que lá na cruz levou os nossos pecados. Paulo perdeu tudo para ganhar aquilo que era mais sublime. Filipenses, no capítulo 3, no verso 7, verso 8, ele reza assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda para Cristo, ou por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E segue. Perder para ganhar. Aprender a perder para ganhar é tão importante, um paradoxo nos evangelhos, que eles aparecem em vários dos evangelhos. Este paradoxo de perder a vida para ganhar. Mateus 16, 25. Marcos 8, 36, Lucas 9, 24 e João 12, 25. Perder para ganhar, se arrepender para conquistar do Senhor a graça bendita. E o Senhor pode nos levantar e nos restaurar. Que Deus nos abençoe. Amém. Cá estamos nós para retomar o nosso estudo então da primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Vou procurar ser breve naquilo que vou dizer, mas nem por isso, apesar da sua brevidade, não deixa de ser muito importante, e é de facto muito importante. No capítulo 1, versículo 15 da primeira a Timóteo, e eu começo por saudar aqueles que nos acompanham, aqui e fora daqui, que o Senhor abençoe a todos, e a todos possa dar fome e sede da sua palavra, porque a sua palavra é qualquer coisa, é única. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, então lemos assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ora, eu queria aqui hoje fazer aqui uma referência neste versículo 15 ao facto de lermos que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Sabem porque é que Ele veio para salvar os pecadores? Porque Ele é Salvador. Quando nós lemos aqui que o Senhor Jesus Cristo é Salvador, Ele veio para salvar os pecadores, isto é solene. Bem, em primeiro lugar eu começo por dizer que temos aqui uma alusão à sua pré-existência. Ele veio para salvar, Ele não estava cá. Não veio da América, nem da Austrália. Temos aqui uma alusão clara à sua pré-existência. Antes que Abraão existisse, disse ele, eu sou. E é curioso porque ele disse eu sou, porque eu sou é a designação divina do Deus vivo e verdadeiro. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente e Moisés lhe perguntou qual era o nome dele e o que é que ele ia dizer ao povo, quando lhe perguntasse a quem é que o tinha enviado, ele disse, vais ao povo e vais-lhe dizer, por outras palavras, eu sou, me enviou a vós. Quem? O teu nome é quê? Eu sou. E cá está o eu sou. Antes que Abraão existisse, pré-existência, para além destes que eram contemporâneos, pré-existência, para além de Abraão, que já tinha vivido muitos séculos antes, cá está o eu sou. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante, sabeis. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Sabem que as evidências da divindade do Senhor Jesus Cristo vão desde Gênesis a Apocalipse. E elas são tão recorrentes na Bíblia e são tão constantes, são tão evidentes, que nunca foi preciso nenhum escritor da Bíblia provar que o Senhor Jesus Cristo era Deus. Curiosamente, só há uma tentativa de se fazer uma prova do Senhor Jesus Cristo. E é o apóstolo João que o faz, quando ele escreve a sua primeira epístola. E sabem qual foi a tentativa que ele fez? Foi provar, porque essa é que era a dificuldade. Ele tentou provar, provou, que o Senhor Jesus Cristo era humano, porque as evidências da sua divindade eram de tal monta que o difícil era aceitar que ele fosse humano. Não, este indivíduo não é humano.
Então havia a necessidade de provar que ele era humano. Curiosamente, hoje há quem diga que ele não é Deus. Naquele tempo, eles achavam, porque o conheciam, percebem? O problema de muitos hoje é que não o conhecem. Pelas Escrituras, nós podemos conhecê-lo. Ele era divino. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque na primeira epístola de João, já agora, no capítulo 4, versículos 2 e 3, não vou falar acerca disso, mas no capítulo 4, versículos 2 e 3, diz o apóstolo João: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque havia indivíduos que diziam que ele não veio em carne. Não, ele era uma manifestação assim meia estranha, mas ele não tinha carne. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Cuidado com isto. Isto era grave o que estava a passar lá naquela época. E então ele tem que dizer estas verdades. Mas este é o Espírito Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. É preciso cuidado com o Espírito Anticristo, que tanto nega que ele veio em carne, como nega que ele é Deus. Preciso cuidado. Até porque o Anticristo, como vocês sabeis, ou deveis saber, ou tendes a obrigação de saber, um dia, quando vier a este mundo, vai-se assentar no templo de Deus, dizendo que é Deus. Não admira. Há um competidor. Não, ele não é Deus. Eu sou Deus, vai dizer o Anticristo. E por isso é que ele é Anticristo, porque o Deus verdadeiro é Cristo. Ele é Anticristo, ele é anti-Deus. Isto é muito importante. Ora, ok. Como eu dizia, de Gênesis e Apocalipse as evidências são esmagadoras. Sabem que o livro de Gênesis começa logo no capítulo 1, versículo 1? Isto é muito importante. Eu não vou explorar aqui a situação, porque isto é muito vasto, como podeis imaginar, não é? Vou-me cingir aqui ao Salvador. Mas, antes disso, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra para Deus, que está aqui traduzida no português por Deus, D-E-U-S, 4 letras, no original, na língua hebraica, como foi escrita a Bíblia, é a palavra Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra uniplural. Para quem sabe gramática, sabem que há palavras que são uniplurais, que encerram pluralidade na unidade. Por exemplo, a palavra multidão. Por exemplo, a palavra povo. Por exemplo, a palavra igreja. São palavras uniplurais. Ok? E esta palavra é uniplural. O Voltaire, e sabem, quando eu me converti em 1975, eu logo desde o início comecei logo a evangelizar, naturalmente, e para além de começar a evangelizar logo os meus colegas que estavam lá no liceu, que eu estava no fim do liceu, também evangelizei a minha família, evangelizei os amigos mais chegados. Foi a minha preocupação. E um deles, que era um indivíduo muito inteligente, que era somente apenas o melhor aluno lá do colégio onde eu estava, em Moçambique, eu evangelizei escrevendo-lhe uma carta. E ele respondeu-me. E ele começou a citar Voltaire, o filósofo ateu, em que ele dizia, e tal, e ele a citar, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, no princípio, os deuses criaram os céus. Não é Deus, é os deuses, que aquela palavra é uma palavra plural. E eu virei para ele, e já na altura eu tive que estudar o assunto, e depois para lhe responder, eu tive que lhe dizer a ele assim, olha, ele chama-se José Carlos, se ele me estiver a ouvir, pode acontecer, ela anda por aí. Eu disse, olha José Carlos, sabes uma coisa? Essa palavra, de facto, dizes bem, é plural, mas é uniplural. Temos ali pluralidade na unidade. Ou seja, temos ali várias pessoas, mas é um Deus só. E aqui, para não perder mais tempo, quero dizer o seguinte. E como é que eu sei que o Senhor Jesus Cristo está lá?
Ok? A palavra é uniplural. Temos ali várias pessoas. É um só Deus. No princípio Deus. Mas temos ali pluralidade. Estão ali várias pessoas. Como é que eu sei que o Senhor Jesus Cristo está lá? Esta questão pode-se levantar. E como é que eu sei que uma das pessoas que lá está é o Senhor Jesus Cristo? É muito simples. João capítulo 1. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1. Tudo foi feito por Ele e para Ele. O que é que está aqui em Gênesis 1? Vamos lá ver se eu estou... Não estou a ler mal, para não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é que criou? Quem é que criou? Quem é o Criador? Quem é o Criador? Jesus é o Criador. Criou todas as coisas. Sejam tronos, sejam potestades. Não foi só os céus e a terra. Sejam tronos, sejam potestades, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Ele criou tudo. Ele é o Criador. Mais, que é isto que estamos a ver, Ele é o Salvador. E eu aqui quero chamar a vossa atenção para isto e gostava de, rapidamente, que é para dar lugar aos nossos irmãos que também vão falar, certamente. Nós sabemos que quando Ele veio, e Ele é pré-existente, porque Ele já existia antes, na eternidade. Antes que Abraão existisse, vejam bem. Eu sou. Quando chega o momento de Ele nascer aqui neste mundo, não foi inocentemente que lhe foi dado o nome que lhe foi dado. Jesus. Porque Jesus quer dizer Salvador. Ok? Agora, vocês sabem o que é que nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 11? E vamos ler. Isaías 43, versículo 11. Isto é muito importante e eu não abdico um milímetro disto. Não abdico um milímetro disto. Porque no dia em que destruírem o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é destruído na fé. Se Ele não é quem a Bíblia diz que Ele é, então a Bíblia não é aquilo que muitos dizem que é. Mas a Bíblia é o que é. E Ele é quem disse ser. E em Isaías, no capítulo 43, versículo 11, tomem atenção, lemos assim: Eu sou o Senhor. Sabem quem é que está a falar? Isto é muito importante, agora não tenho tempo para estar aqui a ver o contexto. Mas é Jeová. É Deus Jeová. Ok? Deus Jeová. Aliás, sabem que há, por exemplo, se não estou em erro, penso que é a tradução brasileira, que o nosso irmão Alberto tantas vezes se refere a ela. Ele até me ofereceu uma versão brasileira quando veio cá o ano passado. A versão brasileira, no Velho Testamento, onde aparece a palavra Senhor, está lá escrito Jeová. Porque o Senhor é Jeová. E Jeová é o Senhor. Ok? Já agora, e quem é o Senhor Jesus Cristo? Quem é? Senhor? Jeová. Já agora, Jeová não disse aos judeus da época, aqui em Isaías 40 e tal também, 44, se não estou em erro, 45, não disse vós ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de quem? De Jeová. As testemunhas de Jeová, assim chamadas, esse grupo herético, chamam-se testemunhas de Jeová baseadas em Isaías, em que o Senhor Jeová diz aos seus, vós ser-me-eis testemunhas. E daí é que eles disseram, somos testemunhas de Jeová. Calma aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas, disse o Senhor Jesus Cristo aos 12. Sabem o que é que ele diz? Rapidamente, para eu não falhar um milímetro, eu vou dizer o contexto certo, direito. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, disse o Senhor Jesus Cristo aos 12, quando estava com eles depois de ressuscitar. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Quem é Jesus? Há testemunhas de Jesus e há testemunhas de Jeová. Afinal, em que é que ficamos? Queridos irmãos, na nossa passagem que eu estava-vos a ler, Isaías 43, 11, diz assim: Eu sou o Senhor, ou seja, eu sou Jeová,
E fora de mim, tomem atenção, fora de mim não há Salvador, ok? Não há Salvador fora de mim. Jesus é Salvador ou não é? Quem é Ele? Portanto, atenção a esta passagem que estamos a ler em 1 Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz que Jesus veio ao mundo para salvar, porque Jesus quer dizer Salvador. Fora dele não há Salvador, não há. E, portanto, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jeová, mas é que não tenham dúvidas acerca disso. Bem, não é sobre isso que nós estamos a falar, mas eu não posso deixar de fazer referência à divindade do Senhor Jesus Cristo quando Ele é apresentado como Salvador. Ora bem, isto é o versículo 11, não é? Já viram o que é que diz o versículo 12? Da mesma passagem de Isaías 43. Eu anunciei, é o Senhor Jeová que está a falar, eu anunciei e eu salvei. Olha ele a dizer, eu anunciei e eu salvei. Sabem como é que termina o versículo 12? Eu sou Deus. Epá, isto é tremendo. Eu sou Deus. Não há outro Deus. Não há outro Salvador. E Salvador só Deus. Vocês não estão a ver os escribas e fariseus, os saduceus, etc., do tempo dos seus, os religiosos daquele tempo, eles sabiam mais da Bíblia do que muitos contemporâneos nossos. E quando o Senhor Jesus Cristo perdoou pecados, eles acusaram-te. Quem és tu para perdoar pecados? Se tu não és Deus. Pois, eles falharam apenas num pequeno pormenor. É que Ele é Deus. E Ele pode perdoar pecados. Porque só Deus pode perdoar pecados. Ok? Ele pode salvar. Ele é o Salvador. Porque Ele é Deus. Ok. Em Isaías, no capítulo 45, versículo 21, lemos, anunciai e chegai-vos. Tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Não sou eu Jeová? Depois ele diz, e não há outro senão eu. Ouçam, esqueçam. Não há outro. Não há, esqueçam. Eu sou o único. E sabe o que é que ele diz a seguir? Porque não há Salvador senão eu. Então calma aí. Então, se Jesus não é Ele, se Ele não é Jesus, e se não há Salvador fora dele, então Jesus é um impostor. Será? Eu tenho que falar assim, que é para as coisas serem bem claras. 2 Timóteo 1,10. Estamos na primeira, 2 Timóteo. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Quem é o nosso Salvador? Nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O nosso Salvador, Jesus Cristo. Não há outro. Só há um Salvador. Não há dois Salvadores, nem três, nem quatro. Só há um. Ok? Vamos a Tito capítulo 1, versículo 13, já agora. É só mais à frente. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação como foi confiada, diz Paulo. Segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Calma aí, vou ler outra vez. O que é que estás a escrever a Tito, Paulo? Estás a dizer que Deus é nosso Salvador? Então, mas escreveste a Timóteo e falaste no nosso Salvador Jesus Cristo. Em que é que ficamos? A Bíblia não se contradiz. Em Tito 1,4 nós lemos assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Da parte de Deus Pai. E sabem da parte de quem? E da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Deus nosso Salvador, Jesus Cristo nosso Salvador. Querem mais claro que isto? 2,10, Tito, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Outra vez, Deus nosso Salvador. Nosso Salvador Jesus Cristo.
Tito 3,6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador. Segunda carta de Pedro, estou a acabar. Capítulo 1, versículo 1, em primeiro lugar. E depois outro versículo no capítulo 1 e termino aí. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça, e agora tomem atenção a este classificativo, a esta classificação do Senhor Jesus Cristo. Alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sabem quem é Jesus Cristo? Nosso Deus e Salvador. Ok? E quando ele chega ao versículo 11, ele diz assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu acho que depois do que ouvimos e da forma clara como foi exposto e quão importante é que a palavra de Deus seja exposta assim, desta forma, para que não haja erros e para que se entenda claramente quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu, em relação a este versículo 15, em que o apóstolo, no fundo o que o apóstolo está aqui, está a dar o testemunho pessoal e portanto está a analisar o seu passado, confrontando o seu passado com a palavra de Deus. E a conclusão a que ele chega é que andou errado. No tempo em que ele era Saulo, religioso, aquilo que fazia, ele percebeu que estava errado. E aceitou a mudança que Deus quis para a vida dele. E esse, por vezes, é o nosso problema. Por vezes nós queremos e devemos confrontar a nossa vida, não é com a vida de outra pessoa qualquer. Porque se confrontarmos se eu for confrontar a minha vida com a vossa vida, há sempre erros e portanto, o resultado nunca será aquele que deve ser. Mas nós temos que confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. E foi isso que Paulo fez. Confrontou aquilo que andava a fazer enquanto Saulo, religioso, e percebeu que aquilo que estava a fazer estava errado. E mudou. E aceitou aquilo que de facto Deus tinha para ele e deixou que Deus fizesse a sua obra nele e o tornasse naquilo que Deus queria que ele fosse. Deixou-se moldar, influenciar pela palavra de Deus e tornou-se num novo homem, num servo, para sim fazer o que estava certo, fazer a vontade de Deus, expor a palavra de Deus, aquela palavra que ele recebeu diretamente do Senhor, para a expor com toda a clareza, e isso é que é de facto importante. E quando ele aqui diz, neste versículo nós lemos, e como acabámos de ouvir de uma forma clara, que esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, portanto, esta é uma palavra confiável, de toda a confiança. Ora, se esta palavra, ela é de toda a confiança, de que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, significa que todo o resto da palavra de Deus, ela é de toda a confiança. Ela é, de facto, ela merece toda a confiança. Porque não podemos realmente, infelizmente,
há alguns que o fazem, retirando da palavra de Deus aquilo que mais lhe agrada e, portanto, e o resto deixa lá estar. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser toda ela aceite. Não podemos rejeitar um porque não me agrada. Portanto, quando o Senhor diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, também quando lemos quem não crê, já está condenado. Portanto, tanto é verdade no sentido de que o Senhor Jesus Cristo vem para salvar os pecadores, como também aquela que diz que quem não crê está condenado. Portanto, de facto, a palavra de Deus, ela tem que ser entendida no seu conjunto e aceite em toda a sua totalidade. Tal como ouvimos agora e de uma forma tremendamente clara em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é através da palavra de Deus, como o Senhor Jesus disse, que era na palavra de Deus que nós o conhecíamos. Não é? E, portanto, a importância de conhecermos, de facto, a palavra do Senhor. E outra coisa, o apóstolo Paulo, neste versículo, ele diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não diz eu fui o principal. Ele diz eu sou. Portanto, ele continua a ser e a reconhecer-se como um pecador, salvo pela graça de Deus. Ele era o que era agora pela graça de Deus, mas continuava a ser um pecador. E ele percebeu que precisava de continuar a depender do Senhor, porque o pecado estava ali ao lado. Para ele continuar a ser o que era, para continuar a fazer a obra que Deus queria que ele fizesse, ele precisava de continuar a perceber que ele era pecador. Quando lemos na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele chega à conclusão e diz: miserável homem que eu sou. Portanto, ele não diz eu fui um pecador, o principal dos pecadores, ele continua a dizer eu sou um pecador. E é importante nós termos consciência disso. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. E o pecado continua. O velho homem continua a estar em nós. E se não tivermos cuidado, e se não tivermos isto bem presente, para que, através desse pensamento, percebermos que não é por nós, pela nossa força, pelas nossas capacidades, que conseguimos vencer o pecado, as adversidades, mas precisamos estar cada vez mais perto do Senhor. Precisamos cada dia estar mais perto do Senhor, porque tal como o apóstolo diz, eu sou pecador, nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Somos hoje o que somos pela graça de Deus, mas cuidado, irmãos, continuamos a ser de facto a nossa tendência para fazer o que está errado. Por isso, precisamos muito de ser afetados por esta palavra. Precisamos muito, diariamente, de lermos esta palavra, sermos afetados por ela, para compreendermos claramente quem é o Senhor Jesus, o que Ele é para mim, e percebermos o que eu sou nele. Mas como eu posso estragar tudo se não continuar a viver na dependência dele? Precisamos de ter esta consciência e precisamos de estar cada vez mais perto do Senhor. E era apenas este pensamento, que o Senhor nos ajude a estarmos e a percebermos isto. Somos pecadores, mas com a graça de Deus, com a comunhão com o Senhor, somos pecadores salvos e podemos ser pecadores vitoriosos no Senhor, somente no Senhor. Que o Senhor nos abençoe.